Bom dia, Buritirama. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Buritirama FM. Eu sou o conselheiro tutelar Diogo Lopes. Estou aqui hoje com o meu companheiro de batalha, Ernesto Reis. E vamos estar aqui falando um pouco, sobre a legislação ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Uma legislação que é um pouco, digamos, desconhecida, apesar de estarmos aí 31 anos, que completou ontem, 13 de julho. 31 anos de luta nessa luta que é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Uma lei que por muito tempo as pessoas vêm banalizando, eu digo assim, pois quando estou exercendo aqui o cargo de conselheiro, vejo muito isso. A falta de conhecimento do ECA. E viemos aqui hoje para estar trazendo um pouco de luz à mente das pessoas, da sociedade buritiramense, que ainda não tem o conhecimento da lei. Eu peço que hoje em dia está muito fácil. O Google está aí. Quem quiser baixar o em PDF para estar dando uma olhada, é muito bom. Pois o ECA ele ele não foi feito para tirar a autoridade dos pais, nem para dar asas a ninguém, pois é isso que as pessoas colocou na mente, apesar dessa lei ser uma lei muito boa, que simplesmente vem tratando da garantia dos direitos que são constados na lei. Vou estar falando aqui um pouco do artigo 4, do artigo 113. O ECA foi criado a partir da Constituição de 1988, onde foi lá no artigo 227, que vinha trazendo os direitos da criança e adolescente. E aí no artigo 4º da lei vem bem claro: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pois bem, como vimos aqui, não tem nada a mais do que falar simplesmente o que é necessário. É a prioridade, priorizar esse público. Pois antes da legislação ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a criança era tratada como se fosse um ser menor. Não era tratado como uma criança, assim, um ser em desenvolvimento, com suas particularidades, com suas características que deveriam ser respeitadas, com o seu poder de pensar, E o ECA veio trazendo isso, veio trazendo a segurança e veio trazendo os meios de garantias. E o Conselho Tutelar é apenas um dos órgãos que tratam da segurança desses direitos. Aqui no parágrafo 1º do artigo 4º, parágrafo único, de prioridade compreende primazia de receber proteção, socorro em qualquer circunstância. Digamos que é em filas de espera, quando a criança está ali esperando, é um direito básico, o socorro. Precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Vemos aqui um ponto importante, As políticas públicas, a criança e o adolescente têm a primazia, têm a preferência na formação, digamos, a destinação do privilegiado de recursos públicos na área relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Pois bem, assim, quando vem alguma verba, que se tiver faltando alguma coisa para as crianças, essa verba vai ter que ser disponibilizada exatamente para aquele público ali, a criança ou adolescente, porque eles têm a primazia e o governo prioriza aquele público. Nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. São coisas básicas que a lei vem trazendo, a gente tem que ler, tem que interpretar. Na interpretação desta lei, leva-se em conta os fins sociais. Aqui elas são dirigidas às exigências do bem comum, dos direitos e deveres individuais de cada ser,
a condição peculiar de criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, né? Como eu falei aqui, são pessoas que estão em uma característica diferente de um adulto, pois está modulando ali o seu caráter, precisa de uma orientação diferenciada. Por muito tempo faltou isso, e aí em 1990, com a criação do ECA, essa legislação veio para estabelecer os direitos e foram criados mecanismos, né? E, como eu falei, o Conselho Tutelar é apenas um dos mecanismos. E a sociedade meio que não abraçou a ideia, não abraçou o Conselho e tornou quase que, assim, não digamos inimigo da sociedade, pois eu venho exercendo vai fazer 2 anos que eu estou conselheiro tutelar e sou grato a quem me deu a oportunidade, pois ali no conselho a gente já tem resolvido muitas coisas, tem tirado crianças de situações realmente muito perigosas da vida mesmo, né? De garantia de direitos à vida. É um direito essencial, é o básico, né? O direito à vida. E aqui o Conselho Tutelar de Buritirama já teve essas em situações, circunstâncias que realmente tivemos que intervir. E a Lei Federal 8.069 de 1990, conhecido como Estatuto da Criança e Adolescente, é um marco legal, regulatório dos direitos humanos da criança e adolescente. No Brasil, o documento é considerado, criança e adolescente é considerado a partir de 0 a 12 anos, criança, e adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Esse é o público-alvo do ECA. Quais são as atribuições do Conselho Tutelar, né? Dos conselheiros, na verdade? Atender as crianças e adolescentes, aplicar as medidas previstas no artigo 98, que são elas: o direito ameaçado à violência, medidas de proteção. Essas são o que vem dizendo no artigo 98. O Conselho Tutelar, recentemente eu estive conversando com as pessoas e aí eu percebi que ainda, mesmo autoridades ainda não têm muito conhecimento do ECA. Ou se tem, eles não trabalham de conforme a lei. A gente vê muito por aí situações em que o Conselho é colocado em risco, né? Pois tem uma deturpação, digamos, uma distorção das atribuições do Conselho Tutelar. Um exemplo bem claro é quando um juiz manda uma determinação que deveria ser cumprida por um oficial de justiça para que um conselheiro vá até uma residência fazer a retirada de uma criança. Isso aí não é atribuição do conselho, e eu me recordo muito de um caso que aconteceu em Pernambuco, onde um juiz determinou que conselheiros fossem até uma residência pegar uma criança fora da comarca, ainda mais fora do município. E acabou que esses conselheiros foram assassinados, pois eles foram, não retrucaram, não falaram prejuízo que não era atribuição deles. E eles foram, e chegando lá, essa família já estava inserida num contexto de violência, onde a avó materna já tinha assassinado a mãe, já tinha matado a mãe envenenada. E foi um caso que teve uma repercussão grande no Brasil. E eu fico assim recordando desse caso e pensando quantas vezes autoridades quiseram criar atribuições para os conselheiros e acho que por falta de conhecimento eles foram lá, atenderam, mas o Conselho Tutelar é simplesmente um órgão que veio para desburocratizar, digamos assim, essa garantia de direito, pois o dever essencial do Conselho Tutelar é garantir que quem tem que cumprir esse direito, cumpra. Como foi dito aqui no artigo 4, está bem claro quem é que tem o direito de cumprir as leis e proteção à família. É dever da família e da comunidade, né? A sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade. Vimos aqui que é dever da família, pois o Conselho nunca vai tirar o poder, a autoridade da família.
A gente vê muito isso, que depois da lei, já são 31 anos, 31 anos de não compreensão dessa lei, e o conselho não veio para tirar a autoridade de pai, nem de mãe, ou o responsável, quem quer que seja, cuide dessas crianças, pois o dever é da família, da comunidade, não de proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente. E a gente vê muito isso da distorção, da não dada importância para o conselho. Trabalhamos de forma que não expomos as crianças ou quem é que seja atendido no conselho, pois por isso é um órgão que não fica muito visado. Eu entendo que é por isso, por não podermos divulgar, e até mesmo é uma ética, né, do profissional conselheiro tutelar, trabalhar com sigilo para garantir não expor a criança ou adolescente a situações vexatórias, pois às vezes o direito já está sendo negado, já está sendo humilhado, e ainda irmos fazer isso, né, divulgar, expor de certa forma. Então, por isso fica um pouco assim escondido da sociedade digamos assim, as providências que tomamos, né, para garantir. E às vezes a pessoa chega lá com o caso, eu vou fazer uma denúncia aqui e tal, a gente vai lá, faz a ocorrência, a gente pega a declaração, vamos atrás, fazemos o acompanhamento da família, encaminhamos para quem tem direito de acompanhar, e a pessoa pensa que às vezes não deu nada, mas dá sim. Se você chegar no conselho tutelar, nós temos o dever de te ouvir, e se for uma denúncia a gente vai ter que averiguar e vamos encaminhar para a rede, né? Pois o Conselho Tutelar trabalha de certa forma com a rede de proteção a garantias de direitos, que é uma rede ampla, é vasta, né? Como foi falado aqui, todo mundo que faz parte da família, da comunidade, tem o dever de garantir, de botar em garantias esses direitos. Bom dia, Buritirama. Bom dia a todos, né? Sou Ernesto Reis, estou conselheiro tutelar do município de Buritirama, atuando de forma que a lei nos permite, né? Quero agradecer aqui a Deus e a todos que estão nos ouvindo, né? Estou aqui juntamente com meu colega hoje aqui, Diego Lopes, e dizer a vocês que a gente estamos numa batalha, né? Que muitos entendem e outros, a maioria, não. O Conselho Tutelar é um órgão que já diz muitos, e o que é que vocês fazem lá? Mas se vai no ECA, não entende, a gente tenta explicar, porque o Conselho Tutelar é um órgão que diz, você vai no ECA, você pode ver no artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo e não jurisdicional. Então tem muitos que dizem assim, o que é que vocês fazem lá? A gente votou em vocês. Por que vocês fazem? Não é assim, a gente trabalha, quando recebemos a denúncia, a gente averigua, quando procuram o conselho, a gente faz o relatório, encaminha, né? Meu colega já falou aqui, os órgãos que têm a competência de acompanhar. Enfim, o que a gente faz, o conselho já diz, o conselho tutelar é sigilo. Como que a gente vamos falar, expor a imagem das nossas crianças e adolescentes? Hoje a gente está aqui explicando um pouco do ECA, que nem nós mesmos temos o conhecimento do ECA de ponta a ponta, né? Mas pelo menos sabemos o básico. Dizer à população buritiramense que não custa nada. Hoje em todo município, quase todo município tem internet, né, rede social. Você pode baixar o ECA em PDF, você pode estar olhando as partes mais importantes, o que o Conselho Tutelar faz, o que é dever do pai, que muitos dizem assim, por que você não faz isso? Nós estamos para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Direito. Agora, cuidar dos seus filhos, quem tem que cuidar é os seus pais, os seus familiares. É tão bom, né, quando a gente chega, quando chega alguém na sede do conselho, que entra, que conversa com a gente, que tem entendimento, o que é
o trabalho do conselheiro tutelar e o que é o dever de pai. São poucos que entendem assim, mas a maioria eu entendo que é a maioria que entende mais. Eu gostaria aqui de agradecer a nossa presidente Débora Gama, o meu colega Diogo Lopes, Jaqueline Braz e Beatriz. Até a próxima, se Deus nos permitir. Pois bem, gente, é como o meu colega falou aqui, né? Que a gente não vai tirar a autoridade de pai de ninguém. Uma das leis que mais deu o que falar foi a lei Menino Bernardo, pois ela foi uma lei que foi, digamos que a população brasileira, ela mudou o nome da lei, né, entre aspas, pois ela não vai mudar jamais, e é até errado chamar essa lei da pomada. É uma das leis, para mim, que é uma das leis que mais deu o que falar. Mas se a gente for ver o contexto em que aquela criança estava inserida e ela foi morta, a gente deveria ter um pouco mais de consciência, né? A Lei 13.010, mais conhecida como a Lei Menino Bernardo, é sancionada no dia 26 de junho de 2014. Alterou o Estatuto da Criança e Adolescente. Vou falar um pouco aqui quem foi o Menino Bernardo, né? O nome da lei é uma homenagem ao caso de Bernardo Boldrini, menino de 11 anos assassinado por superdosagens de medicamentos em abril de 2014, na cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul. O acusado do crime, o pai e a madrasta do menino, acusada do crime, pai e madrasta do menino, 2 amigos do casal foram condenados à prisão em março de 2019. Segundo as investigações da polícia, Bernardo era uma vítima constante de tratamentos cruéis e degradantes por parte do pai e da madrasta, e já havia procurado ajuda para denunciar as ameaças que sofria. Pois bem, vemos aqui que Bernardo ele procurou ajuda, né? Talvez faltou ali a ação do poder público em ouvir aquela criança. Faltou ali, aqui é onde a gente vemos aqui a omissão. A criança que foi morta de uma forma degradante, foi cruel. E o estatuto não vem para proibir os pais de educar seus filhos, né? Digamos que hoje em dia está difícil criar filhos, não é fácil. Ninguém nasce com a cartilha de como tem que ser criado. Ninguém nasce já com aquela cartilha ali, você tem que criar seu filho assim, assim. Não. Porque cada criança, como vai ser falado aqui no artigo 4, tem suas peculiaridades, cada família tem um contexto diferente. E temos que criar nossos filhos de acordo com o que achamos melhor. O melhor para seu filho é o que o pai vai achar. Mas, de certa forma, se essa criação ela está interferindo na formação da criança de uma forma negativa, é aqui que o poder público tem que interferir. Aqui que o conselho vai agir, né? De uma forma, se a criança só aprende na base da pancada, na base do maltrato, da negligência, pois bem, essa criança ela pode ter algum problema, pode ter algum distúrbio, ela pode ser imperativa, precisa de ajuda. E às vezes os pais não procuram ajuda, né, maltratam as crianças demais, batem, pois a melhor forma para o brasileiro é a agressão física. É o povo mais, eu estava vendo aqui, o povo brasileiro da América Latina é o povo que mais usa de castigo físico para educar os filhos. Por que usa? Porque é difícil conversar, porque é difícil criar os filhos sem agressão. Sem uma boa conversa, sem estar mostrando o caminho para os filhos, sem prezar do uso da violência. E o brasileiro é um dos povos que mais usa da violência para a educação. E, de certa forma, isso até atrapalha o desenvolvimento da criança. A criança pode ter um distúrbio imperativo, pode precisar de ajuda. E o pai não, em vez de conversar ou procurar uma ajuda para o filho, não, vai lá, bate de certa forma que já fere a integridade física da criança, né? Passa do ponto. Já vi casos na televisão de mães que mutilavam os filhos, queimavam os filhos com chapinha nas partes íntimas. Isso aí, digamos, se isso aí, o conselho não intervir nisso aí, é o que a gente está fazendo da vida. Isso é uma forma de educar? Se essa for uma forma de educar, o Brasil está perdido. Temos que educar nossos filhos, sim. Se tiver que corrigir, corrija.
mas que não venha interferir na integridade física da criança, pois só quem tem direito sobre as crianças são seus pais, mas desde que não ultrapassem os limites do bom senso, né? Pois é uma das causas de mais revolta da sociedade para com o ECA é a Lei Menino Bernardo, que ela de certa forma foi interpretada de uma forma diferente, que é uma lei que veio para garantir e assegurar a integridade das crianças, e foi posto assim que a partir do momento que surgiu a Lei Menino Bernardo, criança agora tem direito a tudo. Não, criança tem direitos, mas tem deveres. Qual é o dever da criança? Estudar, brincar. Isso é um dever inerente, assim, as crianças têm isso para se desenvolver. É o estudar, o brincar, é a garantia de ter uma família ao redor, que é a base familiar. De certa forma, se não tiver o pai, tem a mãe, tem um responsável. Tem a família, de certa forma, é aquele que está ali para prover, educar. E também, assim, outra coisa que eu vejo que as crianças, a sociedade pesa muito assim contra o ECA é a questão do trabalho infantil. Mas recentemente eu estava vendo um vídeo de uma criança, ela de 11 anos ou 10 anos, se não me engano, ela vendendo água no farol, e a mãe estava em casa cuidando do outro menorzinho de 6 anos, 6 ou era 5 anos. E aí a gente vê que ponto chega a sociedade, onde uma criança de 11 anos tem que ser o provedor da família. De certa forma, é algo que a gente fica perplexo, e a gente vê pessoas ali defendendo, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, a criança tem que trabalhar, mas de uma forma segura. Eu fui uma pessoa que sempre trabalhei desde criança, mas estava ali na supervisão dos meus pais. Não interferia na hora de eu estudar, não interferia na hora de eu brincar. Fui uma criança que brinquei, que estudei, né? Mas trabalhei também, mas de certa forma de forma supervisionada. E quando a criança passa a ser o provedor da família, gente, isso já é demais. A criança tem que prover o sustento para dentro do lar. Ela tá ali a criança tem que ter o direito a brincar, a estudar. Pois quem estuda sempre vai ter um futuro melhor, né? Ter um emprego melhor, ter mais conhecimento da vida. E o estudo é a base de tudo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, né? Agradecer primeiramente a Deus, pois sem a permissão dele a gente não estaria nem aqui, né? Agradecer os colaboradores da Rádio Buritirama FM, agradecer aos ouvintes que tiraram um tempinho para ouvir um pouco dessa entrevista. Trazer um pouco de luz à mente das pessoas, né, em relação ao ECA. É uma legislação que merece ser estudada, merece ser compreendida. O Conselho Tutelar está sempre aqui para, né, tirar as dúvidas, sanar qualquer que seja dúvidas da sociedade buritiramense. Estamos ali na rua Francisco Rapadura, número 306, logo à esquina do Mercadinho de Tinho. Estamos de portas abertas. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.